Eu queria saber do senhor como o senhor enxerga a sua parceria com aqueles homens e mulheres que estão ao seu lado, que o senhor, diante da membrazia da igreja, o senhor separou para ser obreiros na sua caminhada. Como se o seu relacionamento com os obreiros e membros do Santuário Canaã? Já foi só voltando um pouquinho à pergunta anterior, a gente já entra. Veja bem, quando você falou família, porque aqui eu até esqueci de perguntar qual família. Porque se for família, mãe, pai, irmãos, é aquilo que eu te falei. Agora, se tratando de esposa, aí é diferente. Aí a esposa, ela tem que dar o apoio, ela tem que estar junto, porque o pastor, por mais que seja uma chamada de Deus, mas ele precisa ter o apoio da esposa, o papel da esposa, o incentivo da esposa. Então, aí nessa parte, não, a esposa tem que estar junto. Por mais que ela não apareça, por mais que ela não dê sugestões, por mais que ela não faça algumas colocações, mas a igreja tem que ver o papel da esposa na vida do pastor acompanhando, certo? E se tratando da outra pergunta, eu não tenho de que reclamar a questão igreja, obreiros, porque eu agradeço muito a Deus hoje. Você é ciente do que eu estou falando. Nós agradecemos a Deus porque hoje nós não temos uma igreja problemática. Tem problemas? Tem, porque é como uma família. Tem de vez em quando uma discórdia ali, outra discórdia. Tem. Não é? Mas em vista do que a gente vê muito por aí, hoje, graças a Deus, a gente vê uma igreja que gosta de estar na casa do Senhor, né? Um ministério hoje que apoia, né? Que não é aquele ministério sedento para estar no lugar do pastor, fazer o que o pastor, então, sabe o papel. Então, para mim, hoje, tanto a igreja, os membros, como o ministério, são bênçãos de Deus para a minha vida. Amém, pastor. Agora vamos falar a respeito de um legado. O que o senhor pensa ou espera em deixar, como o senhor espera deixar o seu legado no Ministério Santuário Canaã? A única coisa que nós podemos fazer é manter a organização nos cultos, ensinar a cada um o papel dele na casa do Senhor e fazer com que os irmãos vejam de que forma melhor é o culto. Por exemplo, a gente não sabe há quanto tempo nós vamos estar na frente, mas que depois alguém vai dizer assim: fulano era um incentivador da palavra, era um pastor que ensinava, era um pastor que tinha prazer com a questão de palavra, tinha prazer de estar na casa do Senhor. Então não existe legado melhor do que esse, né? Infelizmente hoje alguns pastores, né, estão deixando, como é o nome de lá é busto, né? Estão deixando busto ali para a membresia, né, ver quem foi fulano, que até algumas pessoas me perguntam o que é que eu acho, né? Porque a palavra de Deus ela combate a idolatria, né? Porque aquilo é uma imagem. A Bíblia não condena nem quem adora, a Bíblia condena quem faz. Então, legado não é isso, entendeu? Por exemplo, foi fulano que construiu, às vezes não é tanto isso, mas que fique marcado. Rapaz, o pastor Roberto era um incentivador da palavra, gostava de pregar a palavra, de ensinar a palavra. Então não tem legado melhor do que esse. Amém, pastor. E o que o senhor deseja ver no futuro desse ministério? No futuro, daqui uns 10, 20 anos, o que o senhor deseja ver no futuro desse ministério? Manter. Porque hoje a grande preocupação que a gente tem notado em algumas instituições começa-se bem, aí daqui a pouco você não sabe se é uma casa de shows, se é uma boate, você não sabe o que é.
Então, assim, a nossa preocupação é que daqui a 10 anos, certo? Mantenham pelo menos o que a gente vem mantendo. Porque quando alguém se prontifica de vir à casa do Senhor, ele não está afim de uma boate, de uma casa de show, ele está afim de vir para a casa do Senhor. E a gente tem que manter isso, porque se alguém chega aqui, ele tem que ver uma igreja, uma casa do Senhor, um templo, saber que está no momento de culto. Então, a nossa preocupação é essa: será que o próximo vai manter, vai dar sequência a isso que nós estamos falando? Porque eu não vejo o Santuário Canaã como uma igreja antiquada, atrasada. Não. Se a gente olhar para um interior, até como fosse uma igreja moderna, mas a questão de culto, nós precisamos manter essa organização para que as pessoas que chegam aqui digam: eu estou numa igreja, né? Não estou em outro lugar, mas sim na casa do Senhor. Minha próxima pergunta, pastor, vai nessa linha aí, e eu creio que antes de eu fazer a pergunta, o senhor já respondeu boa parte dessa que eu vou fazer agora, mas mesmo assim eu vou fazer. Pode ser que o senhor tenha algo a complementar? Que conselho o senhor daria para os novos líderes e pastores? Uma última pergunta. Olha, o conselho é claro que já está na palavra de Deus. Quando Moisés morre, Josué fica ali meio que confuso, né? E Deus deixou bem claro para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita dia e noite. Então, a orientação que nós passamos é que aplique a palavra de Deus como tem que ser ministrada. A gente não tem que usar um outro meio, porque a palavra de Deus ela tem que ser aplicada, né? Eu sempre digo, porque a casa do Senhor, a palavra de Deus, quando ela é aplicada, tem uns que chegam na casa do Senhor precisando de um hospital, então ela é remédio. Uns chegam na casa do Senhor como se tivesse um carro precisando do ajuste, aqui aí se torna uma oficina. Outros entram meio que troncho, aí entra como se fosse uma serraria, tem que passar a serra, plana, passar um bocado de coisinha. Então, a palavra de Deus ela tem esse papel, né? Então, o conceito que nós passamos é: pregue a palavra de Deus, seja real, porque hoje a gente tem visto assim, principalmente pregadores, vão numa igreja que ela é do manto, aí o pregador faz todo tipo de sarapaté, aí a igreja é aquela igreja mais tradicional, aí ele já toma uma outra postura. Então nós precisamos ter uma postura. Se alguém chamar para pregar na igreja do manto, prega a palavra, acabou-se, né? Não entrar no sistema, né? Como é o camaleão que, dependendo do ambiente, ele muda de cor. Então, o conselho que eu dou é que mantenha-se nesse comportamento que dá certo. Está perto de acabar já, viu, pastor? Tenha calma, não? Olha, como o senhor se sente olhando para trás e ver tudo que Deus fez nesses 23 anos? Faça uma retrospectiva desses últimos 23 anos e como que você se sente hoje? Olha, a palavra é gratidão, tá? Porque só olhar para frente a gente não tem como olhar ainda, porque é futuro, né? Mas quando nós olhamos para trás, como se frisou bem, já se passaram 23 anos, como a gente olha como começou, as pancadas, perseguições, as pedradas, os ataques, e a gente vai superando, vai passando, né? Vai vendo o agir de Deus, o mover de Deus. Então a palavra é gratidão, né? Porque a gente olha para trás, porque se você fosse passar por uma consulta, o médico ia dizer: rapaz, você deve estar com o coração destruído, você já deve estar depressivo. E o bom é que, em meio a tudo isso aí que você passa, Deus passa com a pessoa, né? Então não tem coisa melhor do que a palavra gratidão, né? Por estar
gozando de saúde, por estar diante de uma igreja 23 anos e o povo ainda não cansou de ouvir o pastor, porque tem pastor que diz assim: eu tenho 40 anos de pastorado, mas é 5 anos numa cidade e 5 na outra, e 3 mais em uma, não, é 23 anos no mesmo lugar. E eu confesso que parece que até agora eu não fiz nada ainda, parece que ainda falta muita coisa para se fazer ainda. Bom, pastor, então essa sua resposta já exclui a minha próxima pergunta, que seria resumir todo esse tempo numa só palavra. Mas como o senhor falou, gratidão é uma palavra que eu creio que resume tudo isso aí, né? E eu quero passar para o senhor, estamos chegando ao final. Quero passar aqui, pastor Roberto, fazer as considerações finais e depois eu faço o encerramento. Bom, quero agradecer a Deus, né, por esse momento, né, entrevista, né? Que a gente só pede que Deus nos ajude, nos dê força, nos renove cada dia mais, e em meio a essa caminhada que Ele esteja conosco, porque Ele estando conosco, Jacoé, aí está tudo certo, né? Não adianta você só ter o título de pastor, ter o templo, e não vai dar certo. É bom você ter a presença de Deus na nossa vida. Então, eu agradeço a Deus por esse momento maravilhoso. E domingo, agora dia 17, se Deus quiser, estaremos numa grande festa aqui, comemorando essa data. Bom, pessoal, chegamos a mais um final, o final aqui da entrevista com o pastor Roberto. São 23 anos de pastorado, e eu quero aqui, em nome do Santuário Canaã, pastor, agradecer pelo senhor compartilhar esse momento de história, de fé, dedicação, e ser uma vida dedicada. 23 anos é uma vida dedicada à obra de Deus, e mais como pastor de uma mesma igreja, né? Então sabemos que muito mais Deus tem preparado, que venham muitos mais 23 anos pela frente, e muita colheita ainda vamos fazer, e muitas vidas alcançar, e sonhos a ser realizados. Meus sinceros agradecimentos, parabéns pelos 23 anos de pastorado. A igreja se alegra ao celebrar com o senhor esse marco tão significativo. Muito obrigado, pastor, que Deus continue lhe abençoando e lhe dando muita saúde e paz. Obrigado, pessoal. Esse é o pastor Roberto Pereira, 23 anos no Santuário Canaã. Obrigado. Eu poderia estar